te fazem sofrer. Existem marcas que te fazem chorar. Problemas do passado vêm te assolar. Não encontra saídas e nem forças. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que você vai ouvir esse vídeo. Eu desejo um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano. Desejo tudo de bom, que Deus continue lhe protegendo, lhe abençoando, guardando a sua entrada, a sua saída e da sua família também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui que vos fala é o missionário e evangelista, o diácono Ivanês Barbosa. Quero desde já cumprimentá-la e cumprimentá-lo com a doce, gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero desde já agradecer ao meu bom Pai, por até aqui Ele ter cuidado de mim, da minha família, ter também abençoado as pessoas através das mensagens que eu gravo, esses vídeos que Ele é espalhado aí pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Fique à vontade para vocês colocarem em outros grupos. Me siga lá pelo meu Instagram, missionário Ivanês Barbosa. E ligue para mim no 084, que é o código do estado do Rio Grande do Norte, 9940-0030. Entre em contato comigo para eu colocar você no grupo da Igreja Livres para Adorar. Fique à vontade para deixar suas notificações, tocar aí no sininho, deixar seus comentários aqui no canal Livres para Adorar, que está aqui escrito aqui no YouTube, né? O YouTube ainda não espalhou meus vídeos porque as inscrições são poucas, então me ajude esse canal a crescer, espalhando o link do meu canal. Se inscreva aos que ainda não foram inscritos, me ajude esse canal a crescer e me siga lá pelo meu Instagram também, missionário Ivanês Barbosa, amém? Quero neste vídeo deixar para vocês aqui uma palavra da parte de Deus para vocês e vós outros que vão ouvir esta mensagem. Quero desde já deixar para ficar como base, né? Deixar uma palavra que encontra-se no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27 e o versículo 30. É um texto bem conhecido e é uma das cartas que fala muito sobre o poder de Deus, né? Fala muito sobre a autoridade de Deus. O livro de Efésios, o livro de Efésios, irmãos, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, falando a respeito sobre as armaduras de Deus, ali no capítulo 6, do 10 ao 20. Mas eu quero apenas frisar esses dois versículos aqui, no capítulo 4, versículo 27 e o versículo 30. Depois eu quero citar também lá em Efésios 5. Hoje eu quero andar pelo livro de Efésios, né? Com vocês aqui, deixando algo da parte de Deus para a edificação de todos nós que buscamos a direção de Deus, buscamos obedecer à palavra de Deus, amém? Efésios capítulo 4, versículo 27 diz assim: a palavra de Deus. O apóstolo Paulo recebe esta revelação e deixa como alerta, como advertência para nós, que a palavra está escrito assim: não dê lugar ao diabo. Louvado seja o nome de Jesus. Não é bem pequenininha a palavra, né? Mas tem uma revelação profunda aqui dentro desta temática, deste texto, dessa exegese bíblica, desse contexto, desse texto do capítulo 4 de Efésios. Existe uma palavra profética, rema, existe uma palavra profunda, poderosa nesta palavra aqui. Não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo, amém? E no versículo 30, né? Efésios 4, versículo 30, aí o apóstolo Paulo diz assim: não entristeceis, e outra versão diz: não entristeçais, né? Não entristeça, meu irmão, uma linguagem mais atualizada para você entender melhor. Não entristeça o Espírito Santo, aleluia. Não entristeça
o Espírito Santo de Deus que está na sua vida, que está na vida da sua família, né? Não entristeça, meu amigo, o Espírito Santo de Deus. Não entristeça o Espírito Santo que está em seu irmão. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero mostrar dentro desta palavra. Louvado seja Deus. Quando o apóstolo Paulo ele nos exorta a nós não dar lugar ao diabo, significa não dar lugar à carne, né? Significa a gente não estar pronto sempre para não dar lugar, né? A carne, a consciência da carne, as paixões carnais, a soberba da vida, o orgulho, a inveja, a soberba, o egoísmo, né? A falsidade, a hipocrisia, o farissaísmo. Tudo isso, quando nós praticamos esses elementos, ele se manifesta em nós. Então a gente passa a viver na carnalidade, e a carnalidade ela gera uma manifestação demoníaca, né? uma manifestação diabólica, satânico, amém? Então aí a gente passa a estar sendo usado pelo inimigo, quando nós damos lugar à carne. Por isso que Jesus ele chegou a dizer isso, que aquele que se inclina para a carne é carne, mas os que se inclinam para o Espírito é Espírito, disse Jesus. Então, queridos, entenda o que o Espírito Santo de Deus quer falar neste vídeo aqui. Lá em Efésios 5, né, como eu já falei, Efésios 5, versículo 14, né, também tem um alerta ali, uma advertência, quando o apóstolo Paulo ele diz assim, ó: desperta tu que dorme, aleluia, desperta tu que dorme, levanta-te no meio dos mortos e Cristo te esclarecerá. Então nós temos que se levantar no meio dos mortos, temos que levantar a bandeira da salvação, temos que levantar a bandeira do Senhor Jesus Cristo. Precisamos, irmãos, estar firme no propósito de servir a Deus. E as outras coisas, daquilo que eu e você não podemos fazer, Deus vai e faz. Então, quando nós damos lugar ao Espírito Santo, ele manifesta em nós pureza, mansidão, humildade, igualdade, né? Simplicidade, sensibilidade, humildade, amor, né? Discernimento, domínio próprio, temperança, longanimidade, benignidade. Se você quer entender bem sobre a obra da carne e a obra do Espírito, eu lhe aconselho a você ler no livro de Gálatas, capítulo de número 5 de Gálatas. Então você vai entender o que eu estou falando aqui neste vídeo. Lá fala sobre a obra da carne e a obra do Espírito, Gálatas capítulo 5. Então, queridos, quando nós estamos se inclinando a cada dia para o Espírito Santo, ele nos reveste de todas as suas armaduras e faz a gente ser mais do que vencedor. As obras da carne, ela manifesta contenda, ciúme, inveja, né? Por isso que o apóstolo Paulo orienta nós não dar lugar ao diabo, não dê lugar, né, a contenda, não dê lugar. Estou falando assim numa linguagem bem atualizada, bem clara, bem natural, para os irmãos entenderem essa palavra. Quando a gente dá lugar, né, a picuinha, a disse-me-disse, os falatórios, né, espalhando contenda, das coisas que Deus mais abomina na vida de qualquer um ser humano, que seja cristão, até os que não sejam cristão, mas os que é cristão, o negócio mais estreito, porque quanto mais nós dá, mais dado, mais é cobrado. Então, meus irmãos, nós temos que viver aquilo que prega e temos que pregar aquilo que vive. Nós não podemos viver pregando, sendo hipócritas nas mensagens. Temos que viver aquilo que prega. Amém? Então, irmãos, eu vejo aqui algo extraordinário que Deus quer de mim e de você, para que a gente não venha se inclinar muito para a carne, não dá lugar ao diabo, né? Que o apóstolo Paulo frisa bem direitinho aí em Efésios 4, versículo 27, que nós não podemos dar lugar ao diabo. Quer dizer, em outra versão, não dê lugar, né, à inveja. Então lá no livro ali de Provérbios, né, Salomão também nos alertou, mostrando 7 tipos de coisas que Deus mais abomina, e uma das todas que Deus abomina mais
é de irmãos que espalha contenda entre irmãos e coloca uns contra os outros, né? Fica ali com ciúme, manifestando ali aquele espírito que pegou Caim, que Caim chegou ao ponto de matar o seu próprio irmão, né? Esaú, que vendeu sua primogenitura, o prato de lentilhas, né? E enganou Jacó, né? Aliás, e enganou Saul, né? Que é Jacó, né? E que ele era o primogênito. Ele vendeu sua primogenitura para Esaú e foi embora, enganou, enrolou. Mas lá na frente depois você pode ver que ele foi enganado também. Jacó foi enganado. Se você for pegar a história de Jacó, rapaz, Jacó casou com uma, chegou em uma terra, né? E nessa terra o camarada lá, né? Ele tinha 2 filhas. E ele diz a Bíblia, né? Que ele foi e fez uma proposta com Jacó. Jacó tinha que trabalhar 7 anos para poder casar com uma filha dele, né? Aí o que aconteceu? Terminou os 7 anos, quando Jacó estava feliz para casar, ele vai e mostra a filha mais velha. Só que Jacó era apaixonado pela mais nova. Aliás, se você quiser casar com a outra, aí você tem que trabalhar mais 7 anos de novo. Jacó trabalhou, mas não quis a velha, ficou com a mais nova. Mas ele pagou o preço, ele foi enganado, né? Quem engana, meu irmão, eu fecho esse parênteses para abrir que não adianta você enganar alguém. Tem um certo ponto, chega um momento que lá na frente você vai ser enganado. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Se você plantar vento, colhe tempestade. Quem planta amor, colhe amor. Jacó, ele colheu o que ele plantou, um enganador, né? Mas depois ele se arrependeu, Deus fez a ele uma promessa, ele lutou com um anjo, né? Durante a noite toda lá no Vale de Zabó, né? E lá ele saiu aleijado, mas saiu levando a vitória e saiu com um novo nome, o nome de Israel. Então, queridos, vamos perseverar na fé, levantar a cabeça, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não vamos olhar pela esquerda nem pela direita, não vamos dar lugar ao diabo. No livro de Tiago, capítulo 4, né, o versículo 7, ali também Tiago, ele diz ali, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus. Em outras palavras, em outra versão, Tiago, ele falou assim, que nós temos que obedecer à palavra de Deus, para ficar mais entendido, para você entender melhor, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus significa obedecei-vos à palavra de Deus, amém? Então obedeça a palavra de Deus. Aí na parte B do versículo, o que eu acho importante, né? É que Tiago, ele diz, ó, e resistir, né? Resista o mal, resista a Satanás, que significa adversário de Deus. Resista ao Apolion, que significa destruidor. Está lá no Apocalipse essa palavra, né? Estamos felizes, irmãos, porque que caiu foi um adorador, não foi um guerreiro, né? Um anjo, né? Não foi um general de guerra, né? Luz e fé era o nome legítimo, verdadeiro dele, né? Você pode olhar ali em Isaías 14, né? Que ele foi ali aonde ele pecou, quando ele disse que queria ser semelhante a Deus. Eu o subirei, né? Colocarei um trono ao lado do Altíssimo e serei semelhante ao Altíssimo. Foi ali aonde Deus foi, disse, ninguém há alguém maior do que eu. Criou um anjo, Gabriel, e mandou uma espada de fogo, e foi batalha lá no céu. Satanás desceu com a sua cauda, ele pegou um terço dos anjos, desceu junto, e está aqui na terra, né? Fazendo divisões, colocando dúvida na mente das pessoas, inveja, falsidade, pessoas tirando o amor, né, do coração do povo, o povo se tornando desumano, né, sendo preconceituoso, perseguindo, porque a obra da carne ela é mais do que a obra do Espírito aos olhos humanos, irmãos. Mas à luz do Evangelho, a obra do Espírito é maior do que a obra da carne. Só que quem está aqui na terra, às vezes fica aquele equilíbrio, né? 50% obra da carne, 50% obra do Espírito. E não é assim que nós temos que andar. 50% carnal, 50% espiritual. Lembra que Jesus disse que aquele que se inclina para a carne é carne, mas o que se inclina para o Espírito é Espírito. Assim disse Jesus.
O apóstolo Paulo, ele chegou também a dizer também que aquele que planta na carne colherá corrupção, mas o que planta no Espírito terá a vida eterna. Amém, queridos? Lá no livro do Apocalipse também, o nosso apóstolo João, né? O evangelista João, o apóstolo João, que fez o livro do Apocalipse, né? Que fez o livro da revelação, que o Apocalipse ele se define em 3 partes, né? O Apocalipse ele fala o que aconteceu, fala o que está acontecendo e ainda fala o que vai acontecer. O Apocalipse é um livro que ele está aberto e fechado ao mesmo tempo. Mas vai chegar um momento que os 7 selos vai ser aberto, as taças vai ser derramada sobre a terra, as pragas já tá aí, os sinais já tá aí, tá forte, tá bem pertinho da última trombeta, né? A gente ouviu os alaridos da última trombeta e o sol se abrir, Jesus descer para vir buscar a sua igreja. Tá bem pertinho de acontecer o arrebatamento. Amém? Eu sei que, irmãos, que lá no livro do Apocalipse, João, ele deixou escrito que aquele que já é limpo e que quer continuar se limpando, que continue se limpando cada vez mais. Mas os que já são sujos e não querem se limpar, quer continuar na imundície, no pecado, né, na sujeira, na prostituição, no adultério, no engano, quer viver desse jeito? Continue vivendo, que continue se sujando cada vez mais. Deus deu o livre-arbítrio, Deus deu a liberdade de escolha. Irmãos, eu vou dizer isso aqui sem medo de errar e sem medo de pecar. A salvação não está em Deus não, está no homem, através do Filho dele, em Jesus Cristo. O homem, Deus deu a mim e a você a autoridade de você escolher se você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno. Você e eu é que escolhemos qual o caminho que a gente quer seguir. Existe o caminho largo e o caminho estreito, o caminho da salvação e o caminho da perdição. Existe o caminho da bênção e o caminho da maldição. A Bíblia Sagrada relata acerca disso. No final do livro do Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, né, no capítulo 30 de Deuteronômio, pode ler lá, que está lá mostrando lá o caminho da maldição e o caminho da bênção. Você que escolhe qual o caminho que você quer seguir, mas sua família. Lembra de Josué? Josué no capítulo 24, versículo 15, Josué disse: se vocês querem seguir a outros deuses, se vocês querem viver o caminho da maldição, da idolatria, né, da macumbaria, da feitiçaria, da bruxaria, se vocês querem viver, querem seguir esse caminho, siga, vá, pode ir com a sua família. Agora, eu e a minha família, não. Eu e a minha família, eu e minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Josué, ele foi brabo ali, ele ficou firme. Ele falou a verdade, ele não retrocedeu, ele não deu lugar ao diabo. Ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deixa Jesus ser o dono da sua casa, da sua embarcação. Deixa Jesus viver, né, todos os dias na sua casa. Deixa Jesus conduzir sua família, seus filhos, seu casamento, suas finanças. Deixa Jesus seguir e deixa Jesus controlar. Deixa Jesus fazer aquilo que você não pode fazer, que as autoridades da terra não podem fazer, que o governo não pode fazer, que o médico não pode fazer, o advogado não pode fazer, o juiz não pode fazer, o pastor da igreja não pode fazer. Você que é o dono da casa, nem você pode fazer. Entregue nas mãos de Deus, deixa a casa nas mãos de Deus, deixa que Deus cuide de você e da sua família. Josué, ele foi esperto, ele disse: eu e minha casa servimos ao Senhor. Pode servir, vocês quiserem, e quem você quiser ir, você pode ler essa palavra, irmãos, lá em Josué 24, versículo 14 e 15. Leia lá que você vai entender o que eu estou falando aqui. Você vai entender melhor. Sirva a Deus. As lutas são grandes, são, mas maior é o nosso Deus. E quanto maior for a luta, maior é a vitória. E quanto maior tiver arrochado, enquanto tiver tudo pegando fogo aí fora, e quando tudo tiver de cabeça para baixo aí fora, você está guardado, igual como diz lá o Salmo 91, você está guardado debaixo das asas do Onipotente, irmão. Você está livre do mal, livre do pecado. Você está andando no meio do pecado, está convivendo no meio do pecado, mas o pecado não lhe domina, né? Porque o Espírito Santo está contigo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não dê lugar ao diabo. Não dê lugar não, meu irmão. Não dê lugar à cobiça, não dê lugar à avareza, né? Tem muita gente que é amante ao dinheiro, ama demais o dinheiro, não ajuda o seu irmão. Isso é avareza, isso é pecado. Não cobice as coisas dos outros também. Não cobice a mulher do próximo, não cobice nada que os outros tenham. Não tenha ciúme, não tenha inveja dos outros, porque os outros estão perecendo. Não faça como Asaf fez.
Leia lá o Salmo 73 de Asaf, que você vai ver Asaf, logo no começo ele começou ali com os pés dele quase se desviava. Ele, no momento ele se lembrou, no momento ele não se lembrou, no momento ele não se lembrou que Deus era o dono da sua vida. No momento ele estava desviado, Asaf. No momento Asaf ele começou a olhar com os olhos naturais, começou a ver a riqueza, né, do ímpio, e de repente ele entra no templo, lá no verso 16, né, ele entra no templo, e no verso 17, Deus abre os olhos dele, e aí ele passa a compreender, entender o fim de todos esses que já estão aí. Os que estão enricando aí, já estão recebendo o seu galadão, irmãos, já estão recebendo a coroa, a sua coroa, o galadão, e eles já estão recebendo aqui na terra. A nossa coroa, o nosso galadão, a nossa salvação está em Cristo. Deus, ele deu o livre-arbítrio, né? Deus colocou o Filho dele, né, Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Ele derramou a última gota do sangue dele para nos perdoar, para nos livrar, para nos remediar, né? Nós somos redimidos, nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Nós somos salvos na pessoa de Jesus. Somos salvos. Satanás, ele fica com raiva, ele usa o ímpio, né, o incrédulo, que não entende a palavra, não lê Bíblia, não conhece nada das escrituras de Deus. Aí fica com raiva quando vê um crente dizendo eu sou salvo. Por quê? Porque é Satanás usando eles nem sabem, né, dando lugar ao diabo, dizendo aquele só quer ser crente, é ele, né, o brilho, né, a luz que está sobre o crente, a vida do crente, incomoda aqueles que estão em pecado, aqueles que estão vivendo em prostituição e adultério, estão vivendo no engano, na mentira, incomoda. Eles são incomodados porque o brilho que está em nós, né, é tão forte que faz incomodar. Eles fazem de tudo para ver a gente pecar, com ações, com palavras, mas Deus, ele está conosco. E aí eu fecho este vídeo aqui citando o versículo ali de Romanos capítulo 8 e o versículo de número 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Nosso Senhor. Mas os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então vamos viver segundo o Espírito Santo. Vamos a cada dia se deitar, né? Se deleitar, se jogar, lançar todas as vossas ansiedades nos pés dele. Lance todas as vossas ansiedades nos pés dele. Deixa ele cuidar de você e da sua família. O apóstolo Pedro, ele frisou uma palavra importante ali em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Quando Pedro diz assim, lançai todas as vossas ansiedades nos pés do Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Seja sóbrio e vigilante, porque o vosso adversário anda ao nosso derredor, rugindo e bramando, e rugindo como leão, e bramando, né, como leão, e buscando alguém que possa tragar. Vigie, meu irmão, vigie as portas dos teus lábios. Faça como o salmista Davi no Salmo 141, verso 4. Verso 3, se a memória não me falha, parece que é no verso 3, Salmo 141, verso 3, quando o salmista, ele diz assim: Senhor, põe em minha boca um guarda, para que na hora de eu abrir a boca eu não venha falar o que eu quero, mas sim o que eu venho falar, o que o Senhor quer falar através de minha vida para as pessoas que me ouvem. Louvado seja Deus. Deixa Deus te usar, varão. Deixa Deus te usar, varoa. Amém? Salmo 37, verso 23, né? O salmista Davi também, ele diz uma palavra ali importante, né? Ele diz que os passos de um homem bom, ele é confirmado pelo Senhor. E no versículo 25, né? No verso 25, ele diz assim: porque eu fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo, e nem a sua descendência mendigar um pão. Amém, queridos? Eu vou citar os 3 versículos, eu acho lindo demais esses 3 versículos do Salmo 37. Salmo 37, do 23, 24 e 25, diz assim o salmista: os passos de um homem bom é confirmado pelo Senhor. Mesmo que o homem bom caia, mas não fica prostrado por muito tempo, porque o Senhor o sugarará, né? Levantará e segurará com as suas mãos e colocará em pé.
Louvado seja Deus, porque eu fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo, e nem a sua descendência a mendigar um pão. Deus, Ele está no controle da minha e da sua vida, irmão, e da nossa família. Creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Amém? Fique com esta palavra nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. E aí eu fecho de novo: não dê lugar à voz do inimigo da nossa alma, porque, irmãos, há 3 vozes falando na terra: a voz de Deus, a voz do homem e a voz de Satanás. São 3 vozes o dia todo, 24 horas. Satanás trabalha 24 horas, ainda faz hora extra para tirar um crente da presença de Deus. A santificação tem um preço, e o preço ele vem através da vigilância. Eu sempre gosto de conjecturar, fazer conjectura, né? É você vigiar, é a mesma coisa que você está na direção de um carro, ou pilotando, né? Um barco, uma embarcação, um navio, ou um avião, né? Pilotando um avião, ou pilotando uma moto, ou dirigindo. Você tem que estar de olho na estrada. Mesmo assim, eu e você temos que estar de olho naquele que nos elegeu, aqueles que nos santificou, que a cada dia está nos santificando através da sua palavra. João 17 fala isso, que ele santifica nós somos santificados, é pela palavra dele. Amém, queridos? Então fique com esta palavra. Não deixe que o inimigo jogue um balde de água fria sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Deus, ele é contigo, Ele quer te levantar. Por isso que há muitas lutas, por isso que as pessoas fazem às vezes nós pecarmos, porque as pessoas não querem se santificar, não querem entrar no céu, não querem ser salvos, mas as pessoas, eles ficam 24 horas de olho, procurando uma brechinha, um defeitozinho nosso, para que venha nos afrontar, para que a gente venha pecar. Então vigie, meu irmão, vigie naquilo que vê, vigie naquilo que escuta, vigie naquilo que fala. Presta atenção. Satanás, ele está bem pertinho, ele está longe não. Às vezes ele está dentro da nossa própria casa. Às vezes nós estamos criando uma serpente e não sabe, criando uma cobra e não sabe. Miqueias capítulo 6, né? Miqueias capítulo 7, versículo 6. Jesus, ele fez esse desabafo. Jesus, ele disse assim, ó. Jesus disse assim, os próprios inimigos, né? A parte B do versículo, Miqueias 7, versículo 6, a parte B do versículo. Os próprios inimigos são os de dentro da sua própria casa. Então, irmãos, os inimigos, eles não estão longe não. E a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue não, é contra a potestade e principado. Então peça a Deus discernimento, peça a Deus sabedoria, e Deus vai te dar. Não dê lugar ao diabo. Fique firme, resista a ele, levanta sua cabeça, deixa Deus te usar, porque Deus é contigo. Que Deus o abençoe nesse vídeo. Me siga lá no meu Instagram, né? Missionário Ivanei Barbosa. E liga a mim no meu WhatsApp, que é o 084, que é o código do estado do Rio Grande do Norte, 9940 0030. Que Deus o abençoe, a paz do Senhor Jesus para todos.